E aí, galera, bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Os Matemáticos. Hoje o tema é relações métricas no triângulo retângulo. Pessoal, olha só, para a gente entender bem as relações métricas do triângulo retângulo, vamos fazer alguns combinados. Então, imagine aqui que eu tenha esse triângulo retângulo que vocês estão vendo agora. Então, nós vamos combinar o seguinte, ó. Nós temos aqui a hipotenusa, o cateto. Nós temos alguns elementos novos, né? Normalmente o aluno sabe muito bem qual é a hipotenusa, lembrando que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então você está vendo aqui, ó, o ângulo reto está bem aqui no vértice A. Então o lado oposto a ele, hipotenusa. E os dois catetos. Só que nessa aula de hoje, nós temos que entender bem novos elementos do triângulo retângulo. Então nós vamos fazer aqui uma legenda para a nossa aula. Então, esse Azinho, maior lado do triângulo ABC, que é retângulo em A, ele é a nossa hipotenusa. O B e o C são dois catetos, combinado? Esse H, pessoal, ele é a altura relativa à hipotenusa. Nós sabemos que o triângulo tem três alturas. Essa daqui, então, é a altura relativa à hipotenusa. E aqui, ó, e esse N e esse M é o que nós vamos chamar de projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, olha só, o N é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, está aqui na nossa legenda, e o M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Tudo bem? Normalmente, quando eu falo sobre relações métricas no triângulo, os alunos falam, professor, mas como assim projeções? Então, detalhe, pessoal, não se esqueça que, ó, durante as nossas aulas, toda vez que eu precisar, tá vendo a hipotenusa? Ó? A hipotenusa é a soma do N com o M, combinado? Uma observaçãozinha aqui para quando a gente precisar. Então, como eu estava dizendo, muita gente me pergunta como assim, o que é projeção de cateto? Então é assim, gente, uma dica, ó. Imagine se o Sol surgisse sobre os catetos. Imagine o Sol aqui, ó, aqui de cima nesse triângulo. A projeção dos catetos é como se fosse a sombra do cateto na hipotenusa. Então, se você imaginar bem, ó, você vai perceber, esse ladinho ia fazer uma sombra aqui na hipotenusa. Ó. Esse M é como se fosse a sombra do cateto B. E o C, que é também um cateto, ele também projetaria uma sombra aqui sobre a hipotenusa. Ó. Essa sombra seria o N. Então, a projeção do cateto B e do cateto C é como se fossem sombras dos catetos em cima lá da hipotenusa. Combinado? Então, a partir de agora, nós vamos fazer algumas relações entre esses elementos. Altura, hipotenusa, projeções, catetos. E elas são bem úteis nos exercícios de geometria, toda vez que você tiver triângulo retângulo. Vamos nessa? Então vamos lá, gente. Então M é a projeção, o M é a projeção também. Vamos para o que interessa. Galera, para a gente entender bem essa matéria, eu vou pegar esse triângulo retângulo inicial e eu vou dividir em outros dois triângulos. Então nós temos aqui, ó, esse triângulo, que eu vou chamar de H' CA, tá bom? Eu girei ele um pouquinho, pessoal, para a gente entender quais são os lados correspondentes, porque para provar, para demonstrar para vocês as novas relações métricas do triângulo retângulo, eu vou usar uma matéria chamada semelhança de triângulos. Inclusive, nós temos vídeos aqui no nosso canal sobre semelhança de triângulos. Se você não se lembrar, volta lá e assista. Então, olha só o que o professor fez. Ó. Eu peguei o triângulo retângulo inicial, e separei este triângulo que está aqui, eu mudei um pouquinho a posição dele, e esse triângulo menorzinho que está aqui. Tudo bem? Perceba que eu tenho aí, então, três triângulos semelhantes. Inclusive, eu marquei aqui os ângulos para a gente, na hora de montar, a gente vai se orientar pelos ângulos. Ó. Então, o ângulo reto está aqui também tem um ângulo reto, aqui também tem um. Esse ângulo rosa é igual a este ângulo, que é igual a esse ângulo rosa. Tá bom? Então, esses ângulos coloridinhos é para facilitar a nossa orientação. Então vamos nessa, gente. Primeira relação métrica, olha só. Eu vou pegar aquele triângulo intermediário, vou pegar dois daqueles três triângulos. Então, olha só. Trouxe eles dois para cá para a gente analisar. Se você observar bem, nós temos aqui algumas correspondências. Esses dois triângulos são semelhantes, né? Pelo caso AA, que a gente já trabalhou em alguns vídeos anteriores.
E se a gente analisar bem, nós temos aqui, ó, este H, tá vendo? Estou destacando de amarelo aqui para vocês, ó. Ele é correspondente desse N. Isso quer dizer que eu posso montar H está para N, assim como, deixa eu mudar a cor aqui um pouquinho, assim como esse M, ó, está para esse H. Isso é uma proporção, ó. Os triângulos são semelhantes, então eu posso montar essa proporção, ó. M está para H. Tudo bem? Se a gente aplicar aqui a propriedade da proporção e multiplicar isso na diagonal, olha só quem nasce. H vezes H é igual a M vezes N. Então, gente, essa é a primeira relação métrica do dia. A altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto, a multiplicação entre as duas projeções. Beleza? A próxima relação métrica, eu vou pegar aquele triângulo original, o grandão, e vou pegar aquele segundo, aquele intermediário. Perceba que esses dois triângulos, ó, o maior e o intermediário, eles também são semelhantes. Então eu posso afirmar que, vamos lá, tá vendo esse ladinho C? Ele é correspondente do H. Então aqui olha o que eu montei, ó. C está para H. Assim como, se a gente analisar aqui, nós veremos que, tá vendo esse A? Ele é a hipotenusa, ó. Ele é correspondente da hipotenusa desse outro triângulo aqui. Então, a hipotenusa A está para a hipotenusa lá do outro triângulo, que é a B. Se eu aplicar aqui a propriedade da proporção, então eu terei a minha segunda relação. A vezes H igual a B vezes C. Beleza? A nossa próxima relação, ela vai nascer, ó, vou trazer para cá de novo o maior com o intermediário. Se a gente continuar fazendo a análise dos correspondentes, olha só o que a gente vai descobrir, ó. Vamos pegar o próximo correspondente. Tá vendo esse B? Tá vendo que ele ocupa a mesma posição que o M? Então eles são correspondentes. Então eu posso dizer que B está para M. Assim como, vamos pegar mais um correspondente aqui, A está para B. Se eu fizer essa relaçãozinha, aqui ó, A está para B. Aplicando aqui a nossa propriedade da proporção, ó, eu vou chegar em B vezes B, B ao quadrado, igual a vezes M. Essa é a nossa terceira relação. B ao quadrado igual a vezes M. Tranquilo? A próxima relação ela é bem parecida com essa que a gente acabou de fazer. Ó. Só que ao invés de pegar o intermediário, aquele triângulo nem o maior nem o menor, eu vou pegar o menorzinho. E você vai ver que vai ficar bem parecido com essa que a gente acabou de fazer. Na verdade, é a mesma relação, só que aplicada para outro triângulo. Olha só como é que a gente vai fazer. Tá percebendo que o C está para o N? Ó? Eles são correspondentes aqui. Ó. C está para o N. Assim como o A, olha o Azinho aqui, ó, está para o C, porque eles são correspondentes. Então, assim como o A está para o C. Se eu aplicar agora a propriedade da proporção, olha, C ao quadrado igual a vezes N. É a mesma relação que a gente viu no slide anterior, só que agora com o cateto C. Tudo bem, gente? A minha próxima relação, olha só o que eu vou pegar. Lembra dessas duas últimas que a gente acabou de concluir? Que B ao quadrado é igual a A vezes M. Né? O cateto B ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção do próprio cateto. E essa daqui a gente também é a mesma, na verdade, só que para o outro cateto. Então, olha só o que a gente vai fazer para a gente concluir a próxima relação. Vocês vão perceber que essa é a mais interessante, é a mais importante, talvez, de todas. Então, olha só o que eu vou fazer. Ó. Imagine se eu somasse ó, AM mais o AN, concorda? Ó, AM mais o AN seria o B ao quadrado mais o C ao quadrado. Se eu colocar esse A em evidência, perceba que ele está nos dois, ó, coloquei o A em evidência, ficou assim. Mas lembra que no início da nossa aula, eu disse para vocês que o A mais o N, ou melhor, o M mais o N vai dar a própria hipotenusa? Então olha só como é que ficaria. Percebe? Tá vendo esse A vezes A? Na verdade é o A ao quadrado. Lembraram desta relaçãozinha?
é uma das mais utilizadas na geometria. Ela é muito famosa, ela se chama Teorema de Pitágoras. Exatamente, o Teorema de Pitágoras é uma das nossas relações métricas do triângulo retângulo. Tudo bem, gente? Se você achou que as minhas demonstrações foram rápidas demais, volta, assista de novo, pause o vídeo. Tá certo? Porque eu estou mais preocupado em como é que a gente vai aplicar essas novas relações. Então, eu vou fazer aqui um quadro resumo. A minha sugestão é que você pegue esse quadro resumo, anote em algum lugar e toda vez que você for fazer um exercício de triângulo retângulo, tenha bem próximo de você essas relações métricas que nós vamos resumir agora. Então, a primeira delas, a hipotenusa, está aqui, multiplicada pela altura relativa à hipotenusa é igual ao produto entre os dois catetos. Beleza? Mais uma coisa, galera. Não se prenda muito às letras que eu estou usando aqui na aula. Beleza? Se preocupe mais na teoria, ó, porque de repente você pode pegar um exercício que ele coloque nomes diferentes. Ele chame a hipotenusa de uma outra letra, de repente ele chama a hipotenusa de P. Então você não pode ficar perdido por conta das letras. Então, vamos lá. Pegue sempre pela parte teórica, beleza? Próxima relação que a gente acabou de demonstrar um pouquinho antes foi essa. O quadrado de cada cateto é igual ao produto, lembrando que produto é multiplicação, entre a hipotenusa e a sua projeção sobre ela. Na verdade, é uma só, galera. Ó, eu fiz uma vez para o cateto B e uma vez para o cateto C. Beleza? Próxima. O quadrado da altura relativa à hipotenusa, vamos lá, ó, o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto entre as projeções dos catetos. E a última, o famoso Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bacana, né? Então nós temos aqui uma coletânea de 5, mas na verdade são 4. Uma, aqui na verdade é uma só. 3, 4. Tudo bem, gente? Beleza. PK, entendi, você demonstrou, tá tudo certo. A grande questão é, como é que eu aplico essas relações? Então agora eu vou te dar umas dicas de como é que você vai aplicar, tá certo? Se você, por acaso, já quer se arriscar, aperta o pause aí no vídeo e tenta resolver esse exercício para mim. Aí você volta e confere para ver se você mandou bem, tá certo? Do contrário, vamos continuando aqui a nossa aula. Então, olha só, gente. Sendo ABC, aqui ó, ABC, triângulo retângulo aqui no A, determine as medidas BH e AH. Então, olha só o que ele quer. Ele quer o BH, essa medida aqui, onde eu estou mostrando, e o AH, essa medida aqui. Ó. Então, primeiro passo, vamos chamar o BH de X e o AH de Y. Tudo bem? Segundo passo, galera. Vamos tentar identificar aqui nesse triângulo quais são os elementos que nós temos, o que nós conhecemos deste triângulo. Perceba, tá vendo esse 25? Quem ele é do triângulo ABC? Perceba que ele está oposto ao ângulo reto A, portanto ele é a nossa hipotenusa. Lá na nossa legenda inicial da aula, a gente chamou a hipotenusa de A, então vamos chamar ele de A aqui por enquanto. Tá vendo esse 20? Então, analisa comigo, ele é um dos catetos. Você pode chamar ele de cateto C ou cateto B. Tudo bem, eu vou chamar ele de cateto B, tá certo? Porque ele está oposto ao ângulo B, então eu vou chamar ele de cateto B. Muito bem. Agora, gente, lembra que eu falei que toda vez que você for fazer um triângulo, um exercício de triângulo retângulo, é legal você estar bem próximo das novas relações? Então, vou trazê-las para cá. A gente viu essa, que na verdade é a mesma do cateto C, lembra que tem uma outra bem parecida com essa, e essa. Então essas são as nossas novas relações métricas do triângulo retângulo. O que eu quero que você pense agora? Qual delas tem o que a gente conhece no triângulo? Então olha só, qual delas tem o Azinho, que é a hipotenusa, e o Bzinho na mesma fórmula? É assim que você vai escolher a fórmula certa para resolver o exercício. Então, ó, perceba aqui, a primeira fórmula, vou trocar a cor aqui rapidinho. A primeira fórmula, ela não tem nem o A
e nem o B. Então, para o nosso exercício, ela não vai ser muito útil. Essa formulinha aqui, ó, ela tem o Azinho e ela tem o B também, a segunda, ó. Mas ela não tem nem o H e nem o cateto C. Então, se eu pegar essa fórmula, gente, concorda que nós vamos ficar com duas incógnitas? Então, vamos deixar ela aí. Por enquanto, ela não está sendo útil. Lembrando, pessoal, que às vezes um mesmo exercício ele pode ser resolvido por mais de uma fórmula. Então, não se preocupe, não existe só uma fórmula que resolve o exercício. Essa daqui, ó, gente, essa. Vamos pegar essa daqui. Perceba que ela tem o B, ela tem o A, e ela tem o M, ó. Essa daqui parece bacana, parece promissora. Mas olha, ela tem o M. Quem seria o M aqui no nosso exercício? Só para relembrar, o M seria esse. Isso, ó. Lembra? O M é a projeção do cateto B. Então eu acho que eu tive uma ideia, ó. O que vocês acham? A gente usa ela. Olha só o que nós vamos fazer, ó. Vamos pegar essa. Aí a gente vai descobrir esse M aqui, ó. Tá vendo? E aí, se a gente descobrir o M, o total aqui não é 25, ó. Se a gente descobrir o M, aí vai ficar bem fácil para a gente descobrir o X. Então vai ser uma boa saída. Vamos lá? Então, no lugar do B, eu coloquei o 20. No lugar da hipotenusa, 25. Resolvi o 20 ao quadrado, passei o 25 dividindo e cheguei em que M vale 16. Se o M é 16, quem vai ser o X, galera? Ó, o X vai ser o 25 menos o 16. Pronto, o X, 9 unidades. Tranquilo? Agora vamos lá. O Y. O Y, gente, ele é... Deixa eu colocar aqui para você. Olha quem ele é. Ele é o H. E perceba que agora ó, a gente já sabe o X, ou seja, a gente sabe o N. Então lembra aquela fórmula lá no início que não serviu para a gente lá no início? Essa daqui, ó. Aquela hora ela não foi útil, mas talvez agora ela seja útil, porque olha, descobrir o Y e ele é o nosso H. E agora nós temos ó, o M, lembra? 16, aqui ó, o M, 16, e o X, que seria o N, que é 9. Então acho que essa agora é uma boa alternativa, né? Substituindo, ó, o Y é o H, o 9 é o nosso M, na verdade está trocado aqui, né, galera? Ó, o professor trocou, na verdade o 9 é o N e o M é o 16, mas tudo bem, não vai fazer a diferença porque o produto é comutativa, a multiplicação é comutativa. Resolvendo 9 vezes 16, 144. Resultado, o Y vale 12 unidades. Tranquilo? Então, gente, essa é uma matéria bem tranquila e muito útil para a geometria. Tá certo? Espero ter ajudado vocês. Beijo e até a próxima aula. Valeu!